Final de temporada do Lakers foi marcado por um fim não muito feliz, né? Foi uma varrida por conta do nosso querido sérvio Nikola Jokic, e o LeBron James acabou se manifestando por meio dessa entrevista. Temos aqui de fundo, inclusive vou pausar aqui, já que a gente não vai estar ouvindo, mas ele disse muita coisa nessa entrevista, respondeu várias perguntas polêmicas, inclusive o fato de ele deixar meio que no ar assim que ele não sabe o seu futuro. E de fato, acho que por conta da mídia, por conta de vários fatores externos, se tem uma pressão muito grande em cima do LeBron, né? O LeBron que tem um legado aí simplesmente fantástico, né? É de se invejar a carreira deste homem, maior pontuador de todos os tempos, 4 vezes campeão da NBA, 10 vezes presente em finais de NBA. Infelizmente ele só teve 4 anéis, mas ele tem todo um legado ali para defender. E realmente ele tá chegando nos seus momentos finais, ele já cogitou ali a possibilidade dele jogar ao lado do seu filho antes de encerrar a carreira. Seria meio que um triunfo assim para ele. Para ele foi considerado uma temporada ruim, de fracasso, ele ter caído depois de uma varrida nas finais de conferência. Obviamente que ele queria fazer parte de mais uma final de NBA, talvez trazer um título para essa equipe do Lakers que classificou por ali nos últimos suspiros, né? Eu vou fazer um vídeo um pouco mais detalhado e um pouco mais bem explicado no meu primeiro canal, mas só queria deixar aqui a minha sincera opinião sobre o assunto, já que pra quem não sabe, mano, e tá criticando bastante o LeBron, eu tô vendo muitos memes envolvendo o LeBron James esses últimos dias na internet, mas simplesmente o LeBron James, ele estava jogando lesionado, pra quem não sabia, senhoras e senhores. Eu vou apenas fazer aqui uma breve citação da página do Lakers Fan, mano. Ele falou que o LeBron rompeu o tendão do pé em fevereiro, e embora tenha custado apenas um mês de ação de quadra, fora afastado, né? Ele admitiu que afetou seu jogo, mas também disse que nunca pensou em ficar fora. E ele provavelmente pode passar por uma nova cirurgia, entendeu? LeBron James, ele pode precisar de cirurgia durante essa off-season, na recuperação dele, nesse tempo de férias, entre aspas, para que ele volte bem às quadras se ele quiser continuar pelo Lakers. Ele tem mais um ano de contrato ainda, mas ele diz que não sabe ainda do seu futuro e ficou meio que no ar assim uma dúvida se ele realmente está ponderando a possibilidade de se aposentar ou se realmente ele estava fazendo apenas uma pressão, talvez expondo isso na mídia sobre a vontade dele ou a insatisfação dele com a equipe atual e a vontade dele de trazer novos jogadores para o elenco. E aí surgiram várias especulações de vários jogadores, armadores novos para a equipe, já que o D'Angelo Russell foi bem mal nos playoffs, mas a torcida talvez esqueça que foi por conta dessas trocas envolvendo o Westbrook que trouxeram o D'Angelo Russell, Mo Bamba, Jarrett Vanderbilt e outros nomes, né, Rui Hachimura e afins, que fizeram com que o Lakers tivesse o resultado que teve nessa season, que tirasse o time de que estava fora dos playoffs, que estava lá em 12º colocado, a estar na zona de play-in, a classificar bem, né, passando ali por adversários que não imaginariam que eles passassem, como o Memphis Grizzlies de forma muito tranquila, passassem pelo Golden State Warriors, que era favorito. Ele passou praticamente como azarão nos dois confrontos para chegar a ser varrido pelo Nuggets, porque realmente, cara, para quem assistiu os jogos, né, que envolveram essa disputa Denver e Lakers, eles simplesmente não tinham o que fazer. Michael Porter Jr. tava matando muita bola, Jokic estava inspirado, achando passes excepcionais, Bruce Brown veio para o jogo de uma forma incrível, e o KCP, ex-Lakers, foi campeão ao lado de LeBron, estava fazendo partidas simplesmente excelentes, né? Então os role players, além das performances históricas, né, do nosso mano Nikola Jokic, os role players fizeram muita diferença. E foi exatamente o mesmo fator que faltou do outro lado, né? Os role players, D'Angelo Russell, Jarrett Vanderbilt, o próprio Austin Reeves veio de um bom playoff, né? Mas só que nesses últimos confrontos não foi tão bem, né, quanto ele estava indo, apesar de ter tido ainda partidas legais ali que trouxeram o time de volta ali, deram uma respirada na hora que o Lakers precisava. Inclusive o LeBron, dava pra ver que ele estava fisicamente cansado pelo fato dele jogar o último jogo, né, o jogo 4 da série contra o Denver Nuggets, fazendo 31 pontos nos 2 primeiros quartos e logo em seguida ficando zerado durante vários minutos, né? Então, tipo assim, dava pra ver que algo não estava legal com o LeBron. Ele estava cansado, talvez fisicamente, mentalmente. Um cara com a idade dele jogar 40 minutos numa partida e fazer ainda 40 pontos, 10 rebotes, 9 assistências não é pra qualquer um, e realmente ele merece um pouco mais de respeito, na minha opinião. E aí, com essas notícias, né, que o LeBron estava lesionado, que ele demonstra satisfação e não sabe do seu futuro, estão ponderando que talvez tenha chegado a hora do LeBron se aposentar
ou se não, do Lakers fazer mudanças para que mantenha a estrela dele atualmente em atividade ainda, que traga mais alguém para poder dividir esse fardo de carregar essa equipe, né, de ser mais um principal jogador, mais um All-Star ao lado dele, já que o cara que estava sendo o melhor jogador pelo Lakers dos playoffs até o momento, que era o Anthony Davis, simplesmente foi muito mal contra o Denver Nuggets. Ele teve partidas muito abaixo do esperado, foi parado pelo nosso mano Nikola Jokic, muitas vezes foi marcado até pelo Michael Porter Jr., que deu conta do recado. O Aaron Gordon ficou a maior parte do tempo responsável por marcar o Anthony Davis, ou se não, o LeBron James na defesa fez partidas incríveis, mas eu acho que o LeBron ainda pode realizar mais pela liga, mesmo ele estando ali com uma idade um pouco avançada, mas ele realmente tem muito ainda a oferecer. É o mesmo caso que eu falei sobre o Carmelo Anthony, em situações totalmente diferentes, porque o LeBron está em jogo, ele está em forma, ele nunca parou, né? Diferente do Carmelo, que teve uma pausa e não conseguiu retornar à liga. O LeBron continua em atividade, continua jogando em alto nível, em mais alto nível do que muitos prospectos, muitos garotos aí de 22, 23 anos. O LeBron tá acima da maioria. Você pode achar que o resultado coletivo de alguns jovens pode estar sendo melhor do que o do LeBron, mas de fato que a experiência dele não deixa mentir e os números dizem por si só. Ele é um cara que trouxe resultados. Ficou 2 partidas, 3 partidas ruins, só que o basquete não é jogado só de um cara, né? E ele dava pra ver que ele tava tentando fazer o seu melhor. Alguns momentos deu pra ver que parece que deu um apagão ali no LeBron, né? Ele tentando forçar uma bola pra 3, ele dando ele permitindo turnovers nos finais das partidas, mas, cara, eu acho que ainda não é o final para LeBron. Eu acho que isso aqui foi mais uma jogada, assim, meio que midiática, assim, para poder trazer os holofotes para ele, para saber se ele vai aposentar ou não, ficar nessa dúvida e talvez o Lakers se manifestar e fazer mudanças, assim como fez mudanças repentinas e de última hora e acabou trazendo reforços que permitiram com que o time fosse para os playoffs e chegasse até uma final de conferência. E agora talvez trouxessem mais alguém para fazer com que os olhos do LeBron brilhem novamente para ele ficar no Lakers durante mais um ano e talvez brigar por título no ano que vem, né? Isso é que eu vejo, uma pequena reformulação talvez do elenco, algumas pequenas mudanças, alguns pequenos ajustes que tragam de volta o Lakers a trazer mais vitórias e trazer a torcida a ficar feliz de fato. Porque eu vejo que não teria sido o mesmo resultado se o D'Angelo Russell tivesse fazendo uma boa pós-temporada contra o Nuggets, se o Anthony Davis tivesse jogado melhor contra o Denver Nuggets e o time tivesse ganhado pelo menos umas 2 partidas ali, tivesse perdido de 4-2, por exemplo, ia ter sido tipo um final de temporada de se aplaudir, estaria todo mundo falando a respeito de um time que saiu de fora de playoffs para chegar a uma final de conferência, perder para 6-2 pro time que era favorito, e na verdade ele foi varrido e acabou virando meio que uma chacota assim na internet, mas é justamente porque é o LeBron James. Não tem outro motivo. Ele é o cara que atrai muitos olhares, mano. Querendo ou não, qualquer um que se destaque e ainda continue atuando com a idade que ele atua, vai acabar esperando. As pessoas, né, a mídia no geral, vai esperar com que ele fale, que ele erre pra poder apontar o dedo e mostrar que ele não foi capaz, né? Mas eu acho que o LeBron ainda pode entregar muito. Eu gostaria de saber de vocês aqui a opinião nos comentários. E você, se puder, deixar aquele likezão e se inscrever no canal. A gente está aí no grind para chegar aos primeiros 1000 inscritos desse canal aqui. Seria muito bacana se você fizer parte da nossa história. Eu vou ficando por aqui. Quero saber sua opinião nos comentários. Eu ainda acho que o LeBron tem muita lenha para queimar. Que isso aí foi apenas um capítulo ruim na história dele, mas que não vai apagar todos os feitos dele e a capacidade dele de ainda continuar em quadro. Talvez diminuindo um pouquinho da minutagem para que ele performe melhor. Sim, mas ele vai precisar de ajuda, com certeza, para poder permanecer aí no Los Angeles Lakers. Eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!